Olá, hoje vamos dar continuidade ao estudo, das 7 leis universais e hoje nós vamos para o quarto vídeo. Então, se você não assistiu os outros vídeos ainda, eu vou deixar a descrição aqui da playlist para você acompanhar todos os vídeos e compreender desde lá da introdução quem foi Hermes Trismegistus, o livro Kybalion e tudo mais, ok? Então, as 7 leis universais são basicamente a lei do mentalismo, correspondência, vibração, polaridade, ritmo, causa e efeito e gênero. Então nós já vimos as 3 primeiras aqui e hoje nós vamos para a lei da polaridade. Todas essas leis, quando a gente começa a estudar e perceber esse livro mais a fundo, a gente percebe que todas essas leis são basicamente parecidas, mas como que eu vou dizer assim, com abordagens diferentes, para a gente compreender bem como funciona esse nosso universo, esse nosso meio físico, E essas leis, elas vêm bem a calhar agora nessa nova era, onde a gente está redescobrindo quem nós somos, os nossos poderes como co-criadores, porque elas mostram para a gente exatamente como a gente deve agir para co-criar uma realidade melhor para a nossa vida, uma situação mais harmônica no nosso dia a dia, onde a gente quer viver com mais prosperidade, com mais saúde, com mais plenitude, com mais discernimento, com mais alegria, com mais amor, que é tudo isso que a gente merece mais um pouco, Então nessas novas frequências que estão entrando agora no nosso planeta, quanto mais a gente compreender essas leis, mais a gente vai saber fluir nessa nova energia, ok? Essas leis, são tão antigas que elas foram criadas, acho que junto com a Terra, Eu não tenho aqui dados comprovados cientificamente, mas segundo esse livro, o Kybalion e Hermes Trismegistus, essa lei vem desde lá do Egito, há mais de 10 mil anos atrás, onde os antigos faraós, que o Hermes Trismegistus ensinava os antigos faraós a manipular essas leis universais para construir pirâmides e aquela belezura toda que a gente sabe lá do Antigo Egito, que até hoje causa mistério a toda a humanidade. Então eu também tenho aqui no meu canal o Olho de Horus. É um documentário bem legal, ele tem quase 8 horas e aí eu dividi ele em partes, para se você não puder assistir tudo de uma vez só, você pode assistir aos poucos para compreender essas leis. Lá ele explica detalhadamente essas leis. Depois que a gente assiste o documentário, eu já estou assistindo acho que pela 5ª ou 6ª vez esse documentário, porque ele é longo, ele tem muito conteúdo, então é bom a gente assistir logo depois, dar um tempinho e assistir de novo, porque cada vez que a gente assiste abre mais a nossa mente, abre mais a nossa percepção e a gente consegue compreender muito mais, Inclusive esses vídeos que eu estou gravando agora, o ideal era você assistir no mínimo umas 3 vezes cada um, para compreender bem essas leis. E depois que a gente compreende, uau, a gente vai no piloto automático, agindo de acordo com essas leis sem fazer muito esforço, Então vamos lá. Essa lei, explica que tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem o seu oposto, o igual e o desigual são a mesma coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em graus. Os extremos se tocam, todas as verdades são meias verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Então é interessante, que ele fala de uma coisa só, mas que envolve toda a nossa realidade física, Tudo tem um oposto. Então vamos lá. Este princípio encerra a verdade. Tudo é duplo, tudo tem 2 polos, tudo tem o seu oposto, que formava um velho axioma hermético, Nos outros vídeos eu expliquei que hermético é fechado, Quer dizer muito fechado, era um conhecimento assim restrito a poucos, porque poucos, tinham a capacidade de abstração desse conhecimento. Então ele foi bem fechado para aqueles poucos que compreendiam isso, para que isso não se perdesse no tempo, não caísse em mãos erradas e fosse denigrido e etc. Então agora com esse livro
Ele veio à luz e quem compreende essas 7 leis universais consegue fluir mais levemente agora na nossa realidade física. Então vamos lá. Ele explica os velhos paradoxos que deixaram muitos homens perplexos e que foram estabelecidos assim. A tese e a antitese são idênticas em natureza, mas diferentes em graus. Os opostos são a mesma coisa, diferindo somente em graus. Os pares de opostos podem ser reconciliados. Os extremos se tocam. Tudo existe e não existe ao mesmo tempo. Todas as verdades são meias verdades. Toda verdade é meia falsa. Há 2 lados em tudo, e etc. Ele explica que em tudo há 2 polos ou aspectos opostos, e que os opostos são simplesmente os 2 extremos da mesma coisa, consistindo a diferença em variação de graus. Por exemplo, o calor e o frio, ainda que sejam opostos, são a mesma coisa, e a diferença que há entre eles consiste simplesmente na variação desta mesma coisa. Então, o calor e o frio são opostos, né, da mesma coisa, que é a temperatura. Então, a temperatura é a temperatura, um parâmetro, temperatura, né? Mas o quente e o frio são graus dessa temperatura, são variações dessa mesma coisa. Então tudo tem um oposto. Quando a gente diz ódio e amor, né? Tem pessoas com ódio em diferentes graus, né? Que odeiam mais e muito menos. E tem aqueles que amam um pouco, amam um pouquinho mais e amam mais. Certo? Então não existe assim algo absoluto, né? É tudo a mesma coisa em diferentes graus. O calor, né? Assim, o calor e o frio são unicamente os 2 polos daquilo que chamamos de calor. E os fenômenos que daí decorrem são manifestações do princípio da polaridade. O mesmo princípio se manifesta no caso da luz e da escuridão, que são a mesma coisa, consistindo a diferença simplesmente nas variações de grau entre 2 polos do fenômeno, onde cessa a obscuridade e começa a luz. Onde cessa a obscuridade e começa a luz? A gente não sabe. A gente apenas, né? Apenas foi definido um padrão que o dia tem 12 horas, né? E a noite tem 12 horas, mas aonde começa e aonde termina a gente não tem uma certeza absoluta, né? Porque aonde exatamente um termina, o outro começa. Então é parâmetro de uma coisa chamada tempo, né? Entre o branco e o preto, entre a perspicaz e o nerso, entre o alto e o baixo, entre alto e o baixo também, né? Onde começa o baixo e termina o alto? A gente não sabe, é o parâmetro da mesma coisa, a altura. Então, entre o positivo e o negativo, né? O princípio de polaridade explica estes paradoxos e nenhum outro princípio pode excedê-lo. O mesmo princípio opera no plano mental. Permitiu-nos tomar um exemplo extremo. E o amor e o ódio, 2 estados mentais em aparência totalmente diferentes. E apesar disso, existem graus de ódio e graus de amor. E todos são simplesmente graus da mesma coisa, como compreendereis se meditardes um momento. E mais do que isto, coisa que os hermetistas consideram de máxima importância, é possível mudar as vibrações de ódio em vibrações de amor, na própria mente de cada um de nós e nas mentes dos outros. Muito de vós que ledes estas linhas tiveram experiências pessoais da transformação do amor em ódio ou ao inverso, quer isso se desse com eles mesmos, quer com os outros. Podeis, pois, tornar
possível a sua realização, exercitando o uso da vossa vontade por meio de fórmulas herméticas? Deus e o diabo são, pois, os polos da mesma coisa. E o hermetista entende a arte de transmutar esse diabo em Deus, por meio da aplicação do princípio da polaridade. Em resumo, a arte da polaridade fica sendo uma fase da alquimia mental, conhecido e praticado pelos antigos e modernos mestres hermetistas. Então, essa lei, né, ela vem para complementar a primeira, que o universo é mental, todo é mente, que a gente olhou na primeira lei. Então, essa lei ela vem para complementar isso, tudo é mental, né? Então, a gente que escolhe aquilo que quer experienciar. As situações à nossa volta a gente não tem como mudar, mas a gente tem como mudar como a gente escolhe se sentir perante as situações, né? Antigamente, quando eu não sabia nada dessas leis, acontecia alguma coisa, eu já ficava pensando naquilo, às vezes até com raiva da outra pessoa, porque eu não entendia que eu podia controlar o que eu sinto. Eu não posso controlar o que está acontecendo à minha volta, como eu já disse, mas eu posso sair, né, desse pendular onde a gente escolhe como vibrar, se vibra mais positivo ou mais negativo, mas eu posso escolher ficar no meio, né? O meu universo mental é eu que mando, em mim sou eu que mando, então eu escolho como eu me sinto. E isso é bem interessante quando a gente percebe isso, quando a gente traz isso para a nossa consciência, que a gente para de se preocupar com tantas coisas pequenas do nosso dia a dia, que só consome a nossa energia, só deixa às vezes a gente sem dormir, com dor de cabeça. Não adianta nada a gente se preocupar, não vai resolver nada. O que vai resolver é a gente subir um degrau acima e olhar o que a gente está dando mais atenção. A gente está dando mais atenção para o negativo ou para o positivo? Parar de fazer esse pêndulo oscilar e se centrar para aquilo que a gente quer, né? Para aquela solução aparecer. Porque quando a gente está oscilando demais, ou para o negativo ou para o positivo, oscilando, né? Naquela vibração de preocupação, não sei o que faço, como vou fazer, aquela coisa toda, a gente não consegue olhar o problema. A gente consegue focar só no que ele existe, que ele está nos incomodando. E quando a gente sai de cena, que a gente olha de cima o problema, a gente percebe como pode resolver e a inspiração vem e logo a gente faz uma ação para contornar aquilo, para mudar aquela polaridade que a gente não quer mais, certo? Espero que eu esteja contribuindo aí, explicando da minha forma, claro, mas que você possa compreender um pouco também. O conhecimento do princípio habilitará o discípulo a mudar a sua própria polaridade, assim como a dos outros, se ele consagrar o tempo e o estudo necessário para obter o domínio da arte. Então, isso a gente tem que praticar dia após dia, situação após situação, não é no primeiro momento que a gente vai conseguir. Porque essas leis, como eu já falei em outros vídeos, lá no Oriente, né? Lá no Oriente as pessoas são mais acostumadas a meditar, a prestar mais atenção naquilo que elas estão pensando, sentindo, vivenciando, experienciando, para poder tirar uma conclusão. E nós aqui não, né? A gente foi sempre ensinado a reagir conforme as situações, e é por isso que eu acredito que a gente sofre tanto com tanto problema, porque a gente não foi ensinado a buscar a solução. A gente foi ensinado a reagir, e a gente vê a loucura que está o mundo hoje, né? As pessoas, qualquer coisinha já estão se xingando, brigando, sem tentar entender o que o outro está passando, sem tentar entender o porquê daquelas emoções todas consigo mesmo, né? Então o autoconhecimento é o caminho para tudo na nossa vida. Quanto mais a gente puder se conhecer, compreender quem a gente é, por que o outro nos fere, por que o outro nos magoa, a gente vai compreender melhor essa realidade, porque o outro não tem o direito.
ou melhor, o outro não tem o poder de nos magoar, de nos ferir. É a gente que se incomoda com o que o outro faz. Então, quando a gente muda a perspectiva, né, que o outro está me incomodando, que a gente para e pensa, por que eu me incomodo com isso? Por que eu me incomodo com fulano? A gente começa a compreender que não existe nada fora da gente, né? Tá tudo dentro da gente, é a gente que dá a polaridade para aquilo que a gente quer vivenciar, né? Se não existe, por exemplo, incomodação, né? Incomodação, que seria o contrário de incomodação, a satisfação. Então, se eu estou incomodada é porque eu não estou satisfeito. Logo, se eu não estou satisfeito, por que eu não estou satisfeito com isso? É alguma coisa dentro da gente que está ali, né, apontando para a gente trabalhar essa energia, trabalhar o que está acontecendo, que a gente está se incomodando com essa situação. Então é bem importante o autoconhecimento para a gente compreender isso e entender que o outro não tem poder sobre nós. Mas nós temos poder sobre nós de olhar a situação de cima e perceber o porquê das coisas. Espero que você esteja gostando dessa série de vídeos. Se gostou, me dá um like, me ajuda a crescer o canal, se inscreve, toca no sininho. Beijos de luz, até a próxima. Tchau!